Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026, terceira semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mestre da compaixão, que nos encontras no meio das chamas das nossas tribulações, abre nossos ouvidos para a Tua Palavra. Que nossa alma contrita seja o altar onde o Teu perdão se transforme em compromisso com a justiça e a fraternidade. Amém. Primeira leitura, Daniel 3, 25, 34, 43. Naqueles dias, Azarias parou e de pé começou a rezar. Abrindo a boca no meio do fogo, disse: Ó, não nos desampares nunca. Nós te pedimos por teu nome. Não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometestes multiplicar a descendência como estrelas do céu e como areia que está na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje os mais humildes em toda a terra. Por causa de nossos pecados, neste tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto nem sacrifício. Não há oblação nem incenso. Não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Mas, de alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos. E como nos holocaustos de carneiro e touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença. E tu faças que nós te sigamos até o fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar a tua face. Não nos deixe confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 24, 25. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limite, ó Senhor. O Senhor é piedoso e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Se cada um não perdoar o seu irmão, o Pai não vos perdoará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu.
Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhes contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã e meu irmão, essas leituras de hoje novamente trazem o tema da misericórdia. E como esse tema é importante para nós que somos cristãos, que dizemos ser cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Ora, porque nós sabemos que a Páscoa de Jesus, o sacrifício na cruz e a sua ressurreição redimiu os nossos pecados e completou grande parte do projeto de Deus para a nossa salvação, ficando apenas a segunda vinda como promessa. A redenção de nossos pecados se deu justamente pelo sacrifício do Cordeiro, o próprio Filho de Deus, Deus vivo, que desceu até nós e se sacrificou na cruz para poder redimir os nossos pecados. Este preço já foi pago. Mas, mesmo este preço sendo pago, por que nós insistimos em não usar a mesma medida que essa medida do coração esplendoroso, essa medida da solidariedade total, da solidariedade de uma vida, para perdoar os nossos irmãos e nossas irmãs que pecam contra nós? Por que nós ousamos julgá-los? Por que nós ousamos cobrar com violência, com raiva, com rancor? Como evitaríamos tanto mal que fazemos a nós mesmos? Como evitaríamos tantas doenças que muitas vezes nosso corpo contrai de tanta raiva, tanta mágoa, tanto ódio pelas outras pessoas? E geralmente essa raiva que nós passamos em relação aos outros, seja por uma traição de uma amizade, seja porque a pessoa que nós confiamos, algo traiu a nossa confiança e portanto ela errou. De fato, ela errou e ficou devendo para nós.
mas porque nós não conseguimos ter misericórdia geralmente e perdoar essa pessoa. E você sabe, eu sei que quando nós conseguimos fazer isso, que a alegria fica em nosso coração. Como que a gente consegue dormir tão melhor? Para mim e para você que temos um coração cristão, para mim e para você que sabemos olhar as pessoas com o coração e não com o olhar que condena, o olhar que julga, o olhar que segrega, o olhar que exclui, que mata. Como nós sabemos, quando a gente perdoa, como o nosso coração fica feliz e como isso nos enche de felicidade e nos dá alegria. E muitas vezes nós percebemos no perdão, no ato de misericórdia, nós percebemos o quanto nós somos felizes por sermos filhos e filhas de Deus e poder espalhar a tua misericórdia nesse mundo. Esse mundo tão feio como nós viemos falando essa semana. Jesus aponta que ali o pecado contra o reino de Deus é exatamente este: de ter recebido a graça do perdão, de ter recebido a salvação dos pecados e não testemunhar isso, não reproduzir essa graça para as outras pessoas. Tanto na primeira leitura quanto na segunda é disso que nós estamos falando. Mas a primeira leitura nós vemos que o povo chega no seu fim. O povo de Israel perdeu tudo que eles tinham. E mesmo os profetas falando, e eles mataram os profetas que denunciaram e disseram que chegariam nesse momento. Porque não honraram a aliança com o Senhor. Não foram misericordiosos com os seus. Decidiram pela maldade. Decidiram não cumprir os mandamentos de Deus. Decidiram não amar o irmão e a irmã. E chegaram onde estavam, sem nada, sem sequer um lugar para poder prestar culto a Deus. E esse lugar que fala a primeira leitura não é um lugar físico. Ele é um lugar metafórico ali também. Porque não restou dignidade alguma para sequer levantar os olhos para Deus. Um povo que não consegue levantar os olhos para Deus é um povo totalmente fracassado enquanto povo. E Jesus vem agora nos dizer no Evangelho, na prática, como que nós poderíamos não pertencer àquele povo, que é justamente retribuindo aquilo que nós recebemos de Deus, que é a sua graça, a graça da vida. Muitas vezes nós estamos afogados em problemas, em dificuldades, e nós ousamos ficar reclamando, amaldiçoando, nós ousamos não sermos gratos, não sermos gratas a Deus. E essa gratidão, ela deve dar as suas consequências, os seus frutos, que é o perdão, que é a misericórdia, que é reproduzir a graça de Deus para os outros. E quando nós não somos capazes de perdoar aqueles que erram contra nós, este é o sinal de que nós já estamos numa miséria, que nós já estamos com o coração endurecido, que nós não conseguimos mais transbordar a graça de Deus para os outros. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti número 241, diz assim: o perdão não implica esquecimento. Dizemos antes que, perante uma agressão que não pode ser esquecida de modo algum, o perdão é precisamente o que permite responder à injustiça através de outra justiça, a da misericórdia, que não procura vingança,
mas o restabelecimento da dignidade e a cura dos relacionamentos. Olha que importante isso, meu irmão e minha irmã. Se a pessoa erra contra você, é porque a pessoa já está num caminho ruim, já está num caminho de pecado, num caminho de erro. E se você é capaz de perdoá-la, você pode ser aquele sinal que vai resgatar a sua dignidade. Quando ela espera uma cobrança, uma vingança, uma raiva, você entrega um abraço. E isso pode restaurar a dignidade daquela pessoa e levá-la a refletir sobre o seu próprio erro. A gente pode refletir em quais áreas da nossa vida, da minha e da sua vida, que a gente opera nesta lógica do lucro, nesta lógica do pague o que me deve, do olho por olho, ignorando a graça de Deus. Quando a gente sabe que as pessoas não têm condições de pagar, nós insistimos nessa cobrança de forma opressiva, excludente, violenta. Seja a cobrança de dinheiro, de uma coisa que você emprestou, mas também a cobrança de atenção, de carinho, a cobrança de algo que você cria sobre a pessoa, a expectativa que você cria sobre a pessoa, e você obriga que essa pessoa lhe responda a sua própria expectativa. Isso chega a beirar doentio, não chega? E nós fazemos isso quase todos os dias. Nós colocamos limites, nós colocamos regras para que as pessoas se comportem com a gente da forma que a gente quer, sem respeitar o ser dessas pessoas. E nós as culpamos quando não fazem isso. Aqui também mora a necessidade do perdão, meu irmão e minha irmã, mas o perdão de si mesmo também, muitas vezes, porque nós percebemos que fazemos isso e não somos capazes de nos perdoar e seguir tentando não fazer mais isso, não querer mais dominar o outro, a outra, a partir de nossas expectativas, de nossas exigências vãs. E como que nossas comunidades podem promover uma cultura do perdão, uma cultura do cuidado, da misericórdia, que ajude as pessoas tanto em suas dívidas sociais, econômicas, mas também em suas dívidas emocionais. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que cada vez nos dê mais ousadia e nos torne cada vez mais ousados e ousadas, e que a gente possa conseguir transformar nossas comunidades em lugar da misericórdia e da vivência do perdão. Senhor da paz, ensina-nos que o perdão é o único caminho para a liberdade verdadeira. Que nossa oração não seja vazia enquanto mantivermos nossos irmãos prisioneiros das nossas mágoas. Maria, Mãe da Esperança e Refúgio dos Pecadores, ensina-nos a ter um coração de carne. Amém.